Por exemplo, você falou agora da Adventista, você falou que ele é meio que uma seita, né? Se levantar a mão aqui nessa mesa, tem uma sombra. Essa sombra eu posso dizer, essa sombra é uma mão com 5 dedos, não sei o que lá. Mas Sim. essa aqui é a verdade. Aham. Sombra, verdade. Sombra, verdade. O sábado é uma sombra. Então, o sábado é para os judeus. Entendi. Ok? Assim como no Novo Testamento, não existe nenhum mandamento para o cristão guardar o sábado. Recordo a você que Paulo era um observador do sábado. Não porque era simplesmente um judeu. Você vê Paulo guardando o sábado em Atos 13, 42 a 44, em Atos 16, 13, num território pagão, em Atos 17, 2, Atos 18, 13 e 4. Então é muito estranho o apóstolo guardar o sábado e em Colossenses dizer assim, ó, não precisa guardar o sábado. É a mesma coisa que um pai e uma mãe que não sabe educar um filho, que dizem assim, ó, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Muito bem, Deus seja louvado pela sua presença neste momento. Se você já gostou do vídeo, já ficou curioso de saber e entender, compreender o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, fica até o final. E se você sente o desejo de estudar a Bíblia, você está no canal certo. Por isso eu convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Mas vamos lá. César Cavalcante. Ele cita o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, e afirma que o sábado não é mais um mandamento bíblico. Seria isso mesmo que o texto está falando? E em seguida você vai ter a oportunidade de participar junto com o professor Leandro Quadros, também sobre o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos dar uma olhadinha no texto para que você possa acompanhar o vídeo com César Cavalcante e em seguida com o professor Leandro Quadros. Olha só. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que hão de vir, porém o corpo é de Cristo. O que me faz entender nesse texto aqui, que ninguém, pois, vos julgues por causas, aqui, por exemplo, de bebida, de comida, de festa, de lua nova, os sábados, aqui é uma advertência de Paulo que pode significar que os cristãos não devem ser atraídos a guardar os eventos cerimoniais. E o outro ponto interessante é sobre as coisas que haviam de vir, ou seja, sombra das coisas que hão de vir. Aponta para a obra futura e o sacrifício de Cristo. Dá só uma olhadinha aí com César Cavalcante neste momento e em seguida você já pega direto aí com o professor Leandro Quadros. Vamos acompanhar neste momento. Por exemplo, você falou agora da Adventista, você falou que ele é meio que uma seita, né? Eles guardam o sábado. E o sábado não é um mandamento? Guardar o sábado? O sábado é um mandamento para a antiga aliança, para Israel. O sábado é um mandamento para Israel. E o sábado na Bíblia, lá em Colossenses 2,16, o apóstolo Paulo fala o seguinte: irmãos, ninguém pode julgar vocês pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, pelos dias de festa do judaísmo, pelas luas novas que eles guardavam e nem pelo sábado. Então, no Novo Testamento, Colossenses 2,16 diz que nós não podemos ser julgados pelo sábado. Então, o que é o sábado? E o próximo versículo diz assim: porque essas coisas são sombra do que havia de vir. Mas a imagem mesmo está em Cristo. Ou seja, o sábado é uma sombra da verdade. Então, se você levantar a mão aqui nessa mesa, tem uma sombra. Essa sombra eu posso dizer, essa sombra é uma mão com 5 dedos, não sei o que lá. Mas Sim. essa aqui é a verdade. Sombra, verdade. Sombra, verdade. O sábado é uma sombra. Cristo é a realidade. Por exemplo, quando Cristo disse lá em Mateus 11:28, vinde a mim, vocês estão cansados e oprimidos, é um texto bem conhecido, eu vos aliviarei, não sei o que lá, tomai sobre mim o meu jugo, aprendei de mim que sou bom e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A palavra descanso é Shabat. A palavra descanso em hebraico é sábado. Então Jesus está dizendo o seguinte: se você quer descansar, se você vem a mim, você vai encontrar o verdadeiro sábado. Vem a mim e você vai encontrar o verdadeiro descanso. Ou seja, os cristãos bíblicos, eles não descansam em um dia. Eles descansam em uma pessoa. Nós descansamos em Jesus Cristo. Tá certo? Agora, algumas pessoas vão falar assim, não, tudo bem, eu entendo que Jesus é o nosso sábado, mas mesmo assim eu quero guardar o sábado.
Tá, tudo bem. Agora, desde que a pessoa não diga que aquilo é para a salvação. Porque se é para a salvação, está concorrendo com Cristo. O cristianismo só tem um salvador. Cristo. E não a guarda de um dia. Ou uma regra básica. Mas Jesus não falou que ele não veio para acabar com as tradições antigas, mais ou menos isso? Que ele não veio para... Ele falou dos... eu não sei, não ele lembro disse assim, quem. eu não vim abrogar a lei, vim para cumprir. Isso. Ok, falou. Ele veio cumprir a lei, ele cumpriu. E a lei antigamente não era uma lei, o guardar o sábado? A lei do sábado, vamos lá. O sábado está dentro dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, lá no capítulo 5 de Deuteronômio, é para os judeus. Então, para aqueles que ficaram escravos no Egito, Deus deu a eles o sábado. Não existe nenhum mandamento no Antigo Testamento para um não-judeu guardar o sábado. Então, o sábado é para os judeus. Entendi. Ok? Assim como no Novo Testamento, não existe nenhum mandamento para o cristão guardar o sábado. Então, como a gente entende a lei do sábado no Antigo Testamento? Ele está lá dentro do decálogo, dos 10 mandamentos, apontando para algo muito maior. Um descanso, que não é um descanso de dia, não é um descanso do cansaço, mas o descanso da sua alma. Se você está cansado e oprimido, vem a mim, porque aí você vai encontrar o sábado. É o que Jesus disse. Entendeu? Então, a ideia é que a gente descansa em Cristo e não exatamente. Pronto, agora neste momento você vai acompanhar o professor Leandro Quadros, ele que é apresentador aí da TV Novo Tempo e tem um programa chamado Na Mira da Verdade. Vamos dar oportunidade agora ao professor Leandro Quadros neste momento. Já deixa o teu like aí para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. E Colossenses 2, 16, 17, diz o seguinte: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Como é que se interpreta esse texto aqui? Quer dizer que o sábado é uma sombra agora? Veja, existem 3 interpretações principais, obviamente, para esse texto. Quantas? 3? 3. A primeira é que esse texto fala da abolição do sábado, né? E as outras 2 é que uma delas diz que os sábados mencionados aqui são as festas cerimoniais. E a terceira é que realmente os sábados mencionados aqui são os sábados semanais, porém não com o propósito de abolir o sábado. E eu, a princípio, eu creio nessa terceira opção e vou lhe explicar o porquê. Veja, nós temos que analisar Colossenses 2,16 em seu contexto. Quando você lê Colossenses, você percebe que os colossenses estavam enfrentando aqui uns problemas de ordem doutrinária. Tá? Então isso aqui já é um assunto para termos em mente. Quando Paulo fala da questão dos dias de festa, lua nova ou sábados, aqui dá a entender realmente que ele fala de uma sequência anual, que são os dias de festa, mensal, que é uma festa, que é uma menção à lua nova, e semanal, que é uma menção ao sábado. Aí você pode dizer, então quer dizer que Paulo está dizendo para não guardarmos o sábado? Não é isso. Se você ler o contexto, eles estavam observando as festas religiosas, incluindo o sábado, de uma forma que Cristo estava sendo ofuscado. Eles estavam observando de forma errada. E por que isso aconteceu? Porque o culto deles estava misturado com paganismo. Olha o que diz aqui, por exemplo, o verso 18. Ó. Não vos deixeis defraudar da vitória por gente que se compraz em uma devoção, em um culto aos anjos. Veja, eles estavam praticando culto aos anjos, coisa totalmente proibida pela Bíblia. Além de culto aos anjos, o que mais eles praticavam? Verso 20. Já que estáis mortos com Cristo e assim subtraídos aos elementos do mundo, por que vos submeterdes a normas, como se a vossa vida ainda dependesse do mundo? Não tomes, não proves, não toques. Tudo isso para coisas que se decompõem com o uso?
tais são de fato mandamentos e doutrinas de homens. Veja, o sábado não é um mandamento de homem, é de Deus. Então veja, o propósito não é falar contra o sábado, mas doutrinas de homens pagãs que estavam misturadas com a observância do sábado. Verso 23, por mais que tenham aparência de sabedoria, religião pessoal, devoção a César, ou seja, eram ascetistas, eles praticavam o ascetismo, né? Ou seja, privavam o corpo do prazer físico para poder desenvolver a espiritualidade. Então o que nós vemos aqui na igreja de Colossenses? Havia uma observância das festas e do sábado, num contexto de adoração a anjos, num contexto de ascetismo. Isso nos leva a concluir o quê? Que Paulo estava sendo contra uma observância errada das festividades, não contra as festividades em si, mas contra uma observância errada que estava paganizada. Não temos informações de como eles paganizaram essas festas, mas que essas festas estavam num contexto sincretista, religioso e pagão, é bem fácil de ver aqui no contexto. Então Paulo jamais poderia estar sendo contra o mandamento em si, mas contra um estilo de culto que colocava, incluindo o sábado semanal, de uma forma que ofuscava Cristo das pessoas. Então ele queria dizer o seguinte, que Cristo não pode ser ofuscado. Tudo o que nós fazemos, toda a doutrina que nós seguimos, ela tem que apontar para Jesus Cristo. E para finalizar, eu recordo a você que Paulo era um observador do sábado. Não porque era simplesmente um judeu. Você vê Paulo guardando o sábado em Atos 13, 42 a 44, em Atos 16, 13, num território pagão, em Atos 17, 2, Atos 18, 13 e 4. Então é muito estranho o apóstolo guardar o sábado e em Colossenses dizer assim, ó, não precisa guardar o sábado. É a mesma coisa que um pai e uma mãe que não sabe educar um filho, né, que dizem assim, ó, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Eu não creio que Paulo fosse esse tipo de pessoa. Tá? Então, analise Colossenses 2,16 no contexto e você não vai perceber que Paulo nem de perto está abolindo o quarto mandamento. E Paulo nem poderia fazer isso. Se o próprio Jesus em Mateus 5, 17 e 18 não aboliu a lei, que autoridade Paulo ia ter para abolir uma lei que o próprio Cristo não aboliu? Não tem cabimento nenhum. Deus seja louvado porque você ficou até o final do vídeo. Se você ficou é porque teve interesse de conhecer a verdadeira mensagem, o verdadeiro sentido desse texto de Colossenses 2, versículo 16 e 17. Deus seja louvado. Então veja que o sábado ele ainda é um mandamento válido até os nossos dias de hoje. Prova essa, quando Jesus foi sepultado, Maria e os demais voltaram, conforme o costume de guardar o sábado, eles retornaram para casa. E também vamos ter textos, dezenas de textos, de que os apóstolos também guardaram o sábado como um mandamento, como algo especial também, tá bom? Então Paulo, ele não iria fazer isso. Isso eu digo como 2 mais 2 são 4. Que Deus te abençoe, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixe o seu comentário do que você entendeu aqui neste momento.